Hare Krishna, bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Então vamos iniciar o estudo do Srimad Bhagavatam. Cujo tema é: no estado condicionado, aceita-se tudo como objeto de gozo dos sentidos, e no estado liberado, aceita-se tudo para servir ao Senhor Supremo. Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui também Jagannatha Priya Das, Hare Krishna, minhas reverências. O Jaswir, minhas reverências, Hare Krishna. Então, vamos dar início. Opa, Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Krishna é o sabor da água. Ao mestre Paravyoma está presente, nos honrando, purificando a Assembleia. Então, temos o tema no estado condicionado, aceita-se tudo como objeto de gozo dos sentidos. E no estado liberado, aceita-se tudo para servir ao Senhor Supremo. Então, esse é o tema e é a tônica de nossa palestra de hoje. Entrou agora aqui Anita Gameleira. Anita Gameleira. Gayorada Madhava Punjabi Hari Gopi Jaravalava Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava
Vijanavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namashe Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashacha Deshatarine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada aqui. Bom, então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Senhor Krishna, Filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências.
Medito no Senhor Shri Krishna porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e aniquilação dos universos manifestados. E Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações. E é independente porque não há outra causa além dele. E foi Ele apenas quem transmitiu todo o conhecimento védico no coração do Senhor Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida com as representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra visto na água. Por sua causa, apenas que os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza material, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, eu medito no Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias deste mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Essa é a tradução do primeiro verso do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Então, Om Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Naram Tamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, ofereço minhas mais respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus Narayana, Anara Naranarish, ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, compilador, organizador dos Vedas, e Srila Prabhupada, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam. Krishne Swadamopagate Dharma Gyanadivisaha Karonasta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Este Srimad Bhagavatam, que é brilhante como o sol, apareceu logo depois da partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. E as pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna iluminar-se-ão com este Purana. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana, este Srimad Bhagavatam, aqui e agora, ao nosso alcance. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Utamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas. E ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Olha como somos afortunados de ter acesso, né? Antigamente, né? Quando eu era criança, nos filmes tem essa passagem, né? Assim, é quase que assim, né? De praxe, né? Quando eu era criança, alguém sempre vai fazer essa introdução nos filmes, né? E nas séries. Agora estou falando de mim mesmo. Quando eu era criança, lá perto de casa, na mesma rua onde eu morava, tinha escrito assim, aquilo chamava bem a atenção, né? Estava escrito, se passava, eram casas, né? Eu morava em Realengo, né? Zona Oeste, e eram casas, né? Ruas imensas, assim, casa.
E aí, uma dessas casas estava escrito assim: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Eu era garoto. Oh, aquilo me chamava a atenção. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Né? O que mais me chamava a atenção era o esotérico. Né? Eu falei, pô, é esotérico aí. Assim, é hermético, né? É sigiloso. O que eles devem falar ali? Então, essa é a reação que todas as pessoas têm, né? Quando vê assim, esotérico, né? Círculo esotérico da comunhão do pensamento. Bonita frase, né? Eu falei, caramba, e pô, tinha uma curiosidade, eu queria entrar lá, participar, né? Tomar conhecimento, né? Da sabedoria, né? Do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Aí depois veio em seguida, né? A Sociedade Rosa Cruz, né? Com o seu Sancto Celestial. E tinha as monografias que eram apenas reservadas para os iniciados. Como é que eu sei? Como é que eu soube disso? Porque o pai do meu grande amigo, parceiro, Aramis e D'Artagnan, né, Aramis e D'Artagnan eram irmãos, né, Aramis e D'Artagnan, Jorginho, Celcinho, enfim, o pai deles, ele fazia parte, ele era um iniciado na Rosa Cruz, né? E aí quando ele me viu aparecer com Bhagavad Gita, aí ele me cedeu algumas monografias da Rosa Cruz. Poxa, me senti assim, né? Caramba, eu tive acesso, né? Consegui. Então eu estava coletando conhecimento, eu já estava com Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. Né? Mas eu não era devoto. Estava pesquisando, né? Prescrutando, especulando. E aí, quando ele me deu as monografias, eu achei fantástico. Falei, caramba, eu comecei a estudar, a ler, né? Eu estava com fome e sede de conhecimento. Eu lia qualquer coisa que aparecia, Richard Bach, né? Né? Siddhartha, Fernando Capello Gaivota, Hermann Hesse, né? Descartes, Nietzsche, qualquer coisa que vinha, né? Então, eu estava devorando. E tinha debate com os meus amigos, a gente debatia. Tinha isso, a gente debatia. Interessante, a gente sentava assim no meu quintal de casa e a gente lia, tinha 3, 4 livros assim, a gente lia. Tinha um livro enorme sobre a filosofia de Descartes. E a gente lia, estudava assim e debatia, né? E não se chegava, né? A gente queria assim descobrir, né, a causa de todas as causas, né? Queria entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, que mundo é esse, né? Que é assim os temas da Bhagavad Gita, né? Diva, quem somos nós? Ísvara, quem é Deus? Jagad, este universo, que mundo é esse? Né? Karma, Kala, o tempo, fator tempo. Então nós somos abençoados. E aqui nós temos a extensão do conhecimento do Bhagavad Gita, que é o Srimad Bhagavatam. Então aquele papo de círculo esotérico da comunhão do pensamento, né? Será que é bom? Que é esotérico, né, e hermético. Bom é aquilo que nós estamos fazendo aqui, ó. Está disponível para todo mundo aqui, ó. Internet, Brihat Mridanga, cibernética, internet. Está disponível para todo mundo. Não tem esse negócio de segredo, de círculo esotérico da comunhão do pensamento. Nada. Né? É círculo democrático da comunhão do pensamento do Srimad Bhagavatam, de Bhagavad Gita e Chaitanya Charitamrita.
e Bhakti Samrita Sindhu e vamos que vamos. Haribol! Vamos lá. Então vamos ler. Vou ler aqui o verso. É isso aí. Negócio de esotérico. Se é bom, tem que estar disponível, tem que ser democrático. Né? Não pode ser uma coisa escondida. Se está fazendo alguma coisa escondida, não é bom. Então vamos lá. Bhagavatam, capítulo 27, compreendendo a natureza material. Olha aí, ó, que é um dos temas do Bhagavad Gita, né? Jagat, né? Ou seja, o universo, a natureza, Prakriti. Né? O que é este mundo? O que é a natureza material? O que é este universo? Então, o Srimad Bhagavatam, ele desdobra, né? ele traz um conhecimento detalhado sobre Jagat, a natureza do universo. Então, compreendendo a natureza do universo, que são os ensinamentos de Kapila Deva, que é, né, uma das manifestações, uma das expansões plenárias de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. Né? Então, a Suprema Personalidade de Deus, ele encarna, ele se manifesta aqui neste mundo, né, em muitos personagens. Ele vem como tartaruga, ele vem como cavalo, ele vem como peixe, né, como um aborígene, como como é que se diz? Um ser híbrido, né, um Kinara, né, no caso do Sringadeva. Ele vem como um semideus, né, o Pendra, né, que é o Vamanadeva, né, irmão de Indra. E ele veio também como o Kapila Deva, um sábio, né, um asceta, renunciado, um místico, um yogi, né, e que transmitiu, trouxe, revelou este conhecimento, Samkhya, né, revelando assim a natureza do universo, todos os seus elementos, né? Os elementos, os ingredientes, os tátuas que constituem a natureza material. Então, é assim, um conhecimento fantástico, uma sabedoria, né, na qual, né, o Sankhya, né, Kapila Deva, ele tem assim um caráter de jnana, né, ou seja, de filosofia, né, mas também tem um caráter teológico, né, e cujo objetivo desse jnana, dessa filosofia, que também é uma ciência, né, tem um caráter científico, porque trata dos elementos, os mesmos elementos, né, que a ciência moderna trata. Então também tem um caráter científico, tem um caráter filosófico e tem um caráter teológico, né? Ontológico, epistemológico. Então, dentro do paradigma de Kapila Deva, né, ele propõe como a meta, como um processo supremo, acima de todos os processos de autoaprimoramento, autorrealização espiritual e realização de Deus, a Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga. Por isso que nós estamos estudando os ensinamentos do Sr. Kapila, Samkhya, esta filosofia, esse método filosófico Samkhya. Então vamos ao verso. Evam trivri dahankaro bhutendriya manomayaihi swabhasai lakshito nena sadabhasena satyadri. Evam, assim, trivrit, o
tríplice, Ahankara. Krishna! Haribo! Ahankara, falso ego. Ruta Indriya Manamayahi, consistindo em corpo, sentidos e mente. Swabhasaihi, através de seus próprios reflexos. Lakshita, é revelada. Anena, por este. Sat Abhasena, por um reflexo do Brahman. Satyadrik, a alma autorrealizada. Tradução. A alma autorrealizada reflete-se, assim, primeiramente, no ego tríplice e depois no corpo, nos sentidos e na mente. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jai. A alma condicionada pensa, eu sou este corpo. Mas a alma liberada pensa, eu não sou este corpo, sou alma espiritual. Então, já é assim, já é um primeiro momento do estado liberado. Tá? O entendimento que nós não somos o corpo material, e sim somos almas espirituais, servo eternos de Krishna. Então, essa compreensão, né, já nos coloca no primeiro passo, numa caminhada de 1000 léguas, né, no primeiro passo do estado liberado. Já é um estado liberado. Este eu sou chama-se ego, ou seja, a identificação do eu. Então, o que é ego? Ego significa eu sou. Ego é a nossa identidade, seja ela falsa ou verdadeira. No momento do condicionamento material, né, nós, então, aceitamos uma falsa identificação, um falso ego, uma ahankara, né, é um falso ego. No estado liberado, né, nós entendemos o nosso verdadeiro ego. Sou alma espiritual, servo eterno de Cristo. Então, este eu sou chama-se ego. Ou seja, a identificação do eu. Eu sou este corpo, ou tudo que tem relação com o corpo é meu. Chama-se falso ego. Mas quando alguém é autorrealizado e pensa que é servo eterno do Senhor Supremo, esta identificação é o ego verdadeiro. Então, né, se fala muito dentro da filosofia. Falar em filosofia, eu iniciei mais um desafio na minha vida. Iniciei uma pós-graduação de filosofia. Vamos lá, vamos que vamos. Mas eu estou gostando, Então, a filosofia, que é, né, o amor ao saber, então, sempre buscou conhecer e ver, através do conhecimento, ver a filosofia, ver as coisas como elas são. Então, quem sou eu? Que mundo é este?
de onde viemos, para onde vamos. Tá? E também a verdade sobre a justiça e a injustiça. Né? Valores objetivos, valores subjetivos, valores reais, né? Valores circunstanciais, superficiais e assim por diante. Né? O que é real, o que é irreal, o que é temporário, o que é eterno, né? O paraíso, o inferno e sabe, filosofia. Né? Então, uma das questões mais assim empoderada, um dos questionamentos mais empoderados dentro da filosofia, né? Na comunidade dos filósofos, é a indagação de quem sou eu, de onde eu vim, o que devo fazer e para onde vou. Tá? Então, essa é assim, segundo Srila Charadeva, um Vaishnava assim, renomado, experiente, acadêmico, erudito, doutor em sânscrito e ciência das religiões, doutor 2 vezes, 2 PhDs. Segundo ele, Srila Charadeva, né, a ciência original, a ciência primária, primordial, a primeira ciência é a ciência do eu. É a ciência da consciência. É a principal. E é a primeira ciência que surge na existência. Quem sou eu? Existe, né, indagação mais importante que esta? Sem esta compreensão, né, tudo mais é um desastre. Quem sou eu? Esse é o primeiro passo no caminho da autorrealização, sem o qual não se faz nenhum progresso na senda do misticismo. Chama-se falso ego. Mas quando, assim, o eu sou este corpo, ou tudo que tem relação com este corpo é meu, aham, mameti, né? Eu e meu, chama-se falso ego. Mas quando alguém é autorrealizado e pensa que é servo eterno do Senhor Supremo, esta identificação é o ego verdadeiro. Não é que temos que eliminar o ego por ele ser falso. Eliminar o ego. Não. O ego é eu sou. Nós temos que eliminar o falso ego, não o ego, o eu. Né? Somos indivíduos. Sempre fomos no passado, somos indivíduos e seremos indivíduos. Sempre. Ser um indivíduo, né, é ser um ego verdadeiro. Uma concepção jaz na escuridão das qualidades tríplices da natureza. Que qualidade, que ego tríplice é esse? O que é isso, ego tríplice? Tríplice. É o ego composto dos 3 modos da natureza: bondade, paixão e ignorância. Então, uma concepção jaz na escuridão das qualidades tríplices da natureza, bondade, paixão e ignorância, e a outra está no estado puro de bondade, chamado Shuddha Sattva, ou estado de
Vasudeva. Quando dizemos que abordamos... Não, peraí. Quando dizemos que abandonamos nosso ego, queremos dizer que abandonamos nosso falso ego. Mas o verdadeiro ego está sempre presente. Quando alguém se deixa refletir através da contaminação material do corpo e da mente, na falsa identificação, ele situa-se no estado condicionado. Quando alguém se deixa refletir através da contaminação material do corpo e da mente, na falsa identificação, ele situa-se no estado condicionado. Porém, ao se deixar refletir na fase pura, é chamado de liberado. Esse já é um momento, né? Isso já é assim podemos dizer, né, um estágio de liberação. Tá? A compreensão de que eu não sou este corpo material, eu sou alma espiritual. E como alma espiritual, eu sou parte integrante do corpo do Senhor Supremo, como um colaborador, um servo amoroso. Tá? Não um servo explorado, humilhado na vida condicionada. Então, quando se fala em servo, as pessoas ficam um pouco, né, assim, comovidas, né? Ficam um tanto quanto receosas devido, né, nossas experiências desastrosas, né, pecaminosas de servo na vida condicionada. O que é um servo na vida condicionada? Um indivíduo explorado, maltratado, né, renegado. Mas o servo amoroso da Suprema Personalidade de Deus é a perfeição da vida. É a perfeição da vida. Então, né, refletir no estado, refletir na fase pura é chamado de liberado. Então, quando alguém reflete na fase pura, por exemplo, o que é reflexão na fase pura? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Essa reflexão do Srimad Bhagavatam que nós estamos fazendo aqui, né, é uma reflexão na fase pura. Ela não é, né, ela não está maculada com a falsa identificação de arramameti, de eu e meu, de que eu sou esse corpo material, esse mundo é meu, eu sou proprietário. Não, nós não estamos, né, sobre essa falsa concepção, sobre essa influência maligna. Não, nós estamos num estado de reflexão puro, liberados. Neste momento estamos liberados. Não há dúvida disso. Não há dúvida. Isso não é uma especulação. Isso não é, né, uma especulação. Isso é um tátua. Isso é uma verdade. É preciso purificar
a identificação com as posses materiais no estado condicionado. Então é preciso purificar a identificação com as posses materiais do estado condicionado. Não é que nós vamos rejeitar, renunciar. Eu estou muito apegado ao mundo material, eu vou renunciar. Né? Isso também é falso, porque nada nos pertence, nós não somos proprietários de nada, nem do nosso próprio corpo. Então, como renunciar àquilo que você não possui? Isso chama-se Bhauga Vairagya, né? Segundo Rupa Goswami. Né? Bhauga Vairagya é uma renúncia falsa, não é genuína. A verdadeira renúncia, segundo Rupa Goswami no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, chama-se Yukta Vairagya. Interessante que a palavra Yukta, né, ela soa como, né, conexão. Yukta, conectar. Yukta. Né? Então, Yukta Vairagya, né, significa você usar tudo, não renunciar. Usar tudo em conexão com a Suprema Personalidade de Deus. Esse uso conectado com a Suprema Personalidade de Deus, né, isso chama-se estado liberado. Isso chama-se estado liberado. Essa é a verdadeira renúncia. E aí não nos apegamos. Porque, né, um dos resultados desse serviço amoroso, desse uso, de usar toda a parafernália no serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, um dos resultados é vairagya, é desapego e sabedoria. Viveka, discernimento, ver as coisas como elas são, olhos abertos para a realidade, e assim por diante. E não ficar assim, viajandão, né? Viajando na veganese, né? E na maionese também, né? Inventando assim, né, um mundo, né, um mundo fantástico, né, mas utópico. Não, aqui é prática, é pragmatismo, é a Tíntia, né, é paradoxal, por quê? Porque é uma vida mística, é uma vida transcendental, é uma vida espiritual, é espiritual, mas é pragmático, é prático, é tangível. Então, existe ocupação tangível. Então, assim, é um dos conceitos de absoluto, realidade absoluta, que ela concilia aquilo que, a princípio, né, sob uma perspectiva, soa como algo dual e contraditório, mas na perspectiva paramarta ou paramártica, as contradições se conciliam e se harmonizam. Mas na perspectiva vyavahárika, né, há conflitos, antagonismo, dualidade. Então é importante, né, a
A iniciação é importante, né? A iniciação com o mestre, a guia de um mestre, a iniciação de um mestre espiritual genuíno, né? Porque isso faz com que você se conecta. Você tem, através de uma iniciação e através da guia de um guru genuíno, você tem a conexão. E aí você transcende, né, aquilo que, né, na perspectiva Vyavahárika, ou Naimitika Dharma, é conflitante, é dual, é sofrido, né, é doloroso. Mas a partir do momento que você aceita uma iniciação, aceita a guia do mestre espiritual genuíno que está conectado a uma sucessão de mestres, de acharyas, então você se situa, né, na realidade paramártica do absoluto. E aí aquilo que era conflitante, né, antagônico, perturbador, se concilia e se harmoniza e gera ananda, bem-aventurança. Ruti, um gosto superior. Param Dristoar. É preciso purificar a identificação com as posses materiais no estado condicionado. E é preciso identificar-se em relação com o Senhor Supremo. É preciso, para nos libertarmos do sofrimento, temos que, né, identificar, nos identificar e identificar e purificando toda a nossa parafernália em relação ao Senhor Supremo. Em relação ao Senhor Supremo. Isso chama-se estado liberado. No estado condicionado, aceita-se tudo como objeto de gozo dos sentidos. E no estado liberado, aceita-se tudo para o serviço para servir a Suprema Personalidade de Deus. Esse é o nosso tema, é a tônica da aula de hoje, né, da reflexão de hoje. No estado condicionado, aceita-se tudo como objeto de gozo dos sentidos. E no estado liberado, aceita-se tudo para servir ao Senhor Supremo. Então, vida condicionada, tá? Estamos no gozo dos sentidos, tá? Estamos imersos no gozo dos sentidos. Vida liberada, estamos imersos no serviço devocional amoroso ao Senhor Supremo. Amoroso. Somos servos amorosos. Não é aquele servo, né, revoltado por ser humilhado e explorado e manipulado. Não. Não. Krishna não é um tirano. Ele não é um psicopata. Krishna não tem problemas psicológicos. Krishna não tem problema de transtornos. Krishna não precisa desenvolver um programa de 8 ou 10, 20 passos, sei lá, né? Como, né, parte de um programa de reabilitação. Não. Não. E não. Krishna, ele é Om Purnam Madha Purnamidam. Purnam mudado. Purnam. Om Purnam Madha Purnamidam. Purnam Mudachyate.
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Krishna é um Purnam, perfeito e completo. A personalidade de Deus é perfeita e completa. E por ser completamente perfeito, todas as suas emanações, tais como este mundo fenomenal e nós, são perfeitamente completos. Olha só. Todas as suas emanações, tais como este mundo fenomenal que inclui nós, divas tátuas, são perfeitamente completos. Tudo, por quê? Porque tudo que é produzido do todo completo também é completo em si mesmo. Isso aí é papo cabeça para pensar, hein? Tudo que é produzido do todo completo também é completo em si mesmo. É o princípio, né? Dentro assim, do paradigma, né? Da filosofia, né? Tanto a clássica quanto a moderna, né? Não se fala em filosofia filosofia do período medieval, né? Praticamente não existiu a Idade Média, né? Porque o foco filosófico, até teve filosofia, mas o foco filosófico da Idade Média, né, era teológico, né? Então, assim, não se considera assim dentro da comunidade acadêmica, né? Eles não consideram. Tem lá, né, São Tomás de Aquino, tal. Mas assim, dentro, né, do paradigma da filosofia, a causa, ou melhor, a causa também está no efeito. Tá? Então, isso acabou gerando, né, um paradigma científico. Tá? A causa também está no efeito. Tá? O efeito, no efeito está a causa. Então, tudo que é produzido do todo completo também é completo em si mesmo. Porque aí, ó, né, a causa, né, no efeito. O efeito, né, como é que se diz? Revelando a causa, né, o princípio da causa. Então, porque ele é todo completo, muito embora muitas unidades completas emanem. Olha, esse final é genial. Esse final é genial. Genial. Né? Ainda é o mantra, né? Om Purnam. E porque ele é o. Ó, tudo que é produzido do todo completo também é completo em si mesmo. Isso já é fantástico, né? Isso já é assim, pancada. Porque ele é o todo completo, muito embora muitas unidades completas, muito embora muitas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Então, quem é que pode aqui, uma alma condicionada, cara, é patético. Almas condicionadas que a gente conversando com as pessoas, você vê o nível, né, assim, de ingenuidade, né? Assim, um nível de ingenuidade assim, né, assim, exacerbado, né? As pessoas querendo assim, determinar
né, determinar atributos que Deus tem isso, mas ele não tem aqui, que Deus não tem isso. O que Deus não tem? Se ele é o equilíbrio completo e perfeito, como você pode dizer que ele não pode isso, ele não pode aquilo? Deus não pode ser uma pessoa. É um nível de ingenuidade assim absurdo, né? Assim, absoluto. Deus não pode ser uma pessoa. Deus não pode ter uma esposa. Nós podemos. Ele não. Quer dizer, que nós temos mais poder do que Deus. Olha só. Quer dizer, é assim, né? É como a tia Deva costuma dizer, né? Ninguém pensa. Sabe? É como o próprio Bhagavata fala, né? A escuridão da ignorância de Kali Yuga. As pessoas são muito ignorantes, né? Assim, falam um monte de besteira. Estudar um pouquinho, né? Ser um pouco mais humilde, ouvir, né? Os sábios, né? Então, a consciência de Krishna, ou o serviço devocional, é a verdadeira fase liberada da entidade viva. Viva! O estado liberado! Viva! A consciência de Krishna, ou serviço devocional, é a verdadeira fase liberada da entidade viva. Mas tem gente que, assim, né? Assim, tem muita gente muito pessimista, até devoto, né? Mas tudo bem, ele vai chegar lá. Mas tem devotos, mas a gente tem que entender que tem diferentes fases, né? Não vou aqui agora chegar, pô, né? Sim, julgar ou criticar, não, né? São fases, né? A pessoa está passando, né? Mesmo sendo um devoto, mas ele ainda não entendeu ainda que ele já está liberado. Aí ele fala assim, mas eu sofro ainda. Mas o exemplo que Prabhupada dá é que você já foi resgatado de um náufrago, você já está, né, no barco, você já está no barco, quer dizer, você já foi salvo do naufrágio, né? Você era um náufrago, já não é mais. Foi salvo. Você já está no barco. Mas aí você ainda sente, né, um pouco do mal-estar por ter engolido muita água. E aí você aí também ainda sente, né, os solavancos das ondas no barco. Tum, tum, né? Juntando os solavancos das ondas e mais ainda o mal-estar, que ainda não foi totalmente recuperado, a quantidade de água que você bebeu, né? Parece que você ainda está se afogando. Parece. Mas você já está salvo no barco do Senhor Chaitanya, de Srila Prabhupada, que é o nosso capitão. Viva a vida liberada, viva o serviço devocional. Viva! Afora isto, tanto a aceitação quanto a rejeição na plataforma material, ou no vazio, ou o impersonalismo, são condições imperfeitas para a alma pura. Com a compreensão da alma pura, chamada Satyadrik, pode-se ver tudo como um reflexo da suprema personalidade de Deus. Com a compreensão da alma pura, chamada Satyadrik, pode-se ver tudo como um reflexo da suprema personalidade de Deus. Então, ao contato com grandes almas, tá?
é importantíssimo, né? Assim, estarmos na companhia de grandes almas, né? Almas puras, chamadas Satyadrik, pode-se ver tudo como um reflexo da suprema personalidade de Deus. Por isso que esse princípio, o princípio da associação é poderoso. Né? É poderoso. Porque, de acordo com a nossa associação, nós vamos manifestar um nível de consciência. O ferro é frio e opaco, mas ao se associar com o fogo, ele adquire as qualidades do fogo. Né? Ele continua sendo ferro, mas com as qualidades do fogo. Então nós, né, mesmo ainda no corpo material, no mundo material, né, na jurisdição, né, do ego tríplice, os três modos da natureza material, mas em contato com almas puras, nós refletimos as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Nós refletimos Vasudeva, o estado de Vasudeva, a atmosfera de Vasudeva, Vishuddha Sattva, a atmosfera de Vaikunta, sem ansiedade. A este respeito, pode-se dar um exemplo concreto. Uma alma condicionada vê uma belíssima rosa e pensa que a tão aromática flor deve ser usada para seu próprio gozo dos sentidos. Esta é uma espécie de visão. A alma liberada, entretanto, vê a mesma flor como um reflexo do Senhor Supremo. Aí eu me lembro, quando se fala em ver o Senhor Supremo, né, tanto no altar quanto fora do altar, né, em tudo, no coração das pessoas, no coração de todas as entidades vivas, nos átomos, né? Então, ver o Senhor Supremo em tudo, eu me lembro daquela imagem que ficou lindíssima, que eu já assisti 3 vezes, né? Mahavatar Narsimha, quando aparece Prahlada, e quando ele finalmente ele recebe o Darshana, né, de Vishnu, não de Nrsimhadeva. Primeiro ele recebe o Darshana de Vishnu, né? E aí Vishnu, né, pede a ele que o que ele deseja, que ele vai satisfazê-lo, né? Peça o que você quiser, que eu vou satisfazer seus desejos. Aí ele fala, né, mas eu já estou satisfeito, né? O que pode ser melhor do que estar diante, né, de que ter a visão, a sua visão, a visão da Suprema Personalidade de Deus. Eu já tenho tudo. Tá? A única coisa que eu peço, né, é que eu nunca perca essa visão. Então, quando Vishnu vai embora, né, à medida que Prahlada caminha, né, aí Krishna, Vishnu, como aquela imagem de Paramatma, né, com os símbolos em cima da flor de lótus, aparece em todos os, assim, né, se manifesta para ele em todas as direções. Essa cena é linda. É linda essa cena, né? Aí ele começa a cantar em êxtase para a Maharaj. Ele começa a cantar em êxtase, ele começa a dançar. Caramba, é muito interessante. Dá uma onda, dá assim, você fica, né, tomado, assim, arrebatado.
Aquela cena é uma cena que tem poder, né? É bem legal, vale a pena, muito legal. Ele vê Vishnu, ele vê Deus, né, em todas as direções, né? Muito legal. Mas o devoto, ele vê a rosa, ele vê o reflexo da suprema personalidade dele, vê a energia superior do Senhor Supremo. Ele pensa, esta bela flor torna-se possível pela energia superior do Senhor Supremo. Portanto, ela pertence ao Senhor Supremo e deve ser utilizada a serviço dele, né? Então ele vê a mesma rosa que o outro, né, considera como sua para o seu desfrute, e assim ele se enreda, se condiciona no samsara, né? O devoto, ele vê como a potência inconcebível, a Tintya Shakti da Suprema Personalidade de Deus, e, portanto, né, ele oferece essa mesma flor, essa mesma energia, né, ao Senhor, a fonte dessa energia. Isso é estado liberado. Esses são os dois tipos de visão: a visão condicionada e a visão liberada. A alma condicionada vê a flor para seu próprio desfrute. E o devoto vê a flor como um objeto a ser usado a serviço do Senhor Supremo. Da mesma maneira, podemos ver o reflexo do Senhor em nossos próprios sentidos, mente e corpo. Olha aí, ó. Yoga. Isso aí já é yoga, né? E em tudo. Com esta visão correta, visão correta, podemos ocupar tudo a serviço do Senhor. E não renunciar, vou renunciar, agora eu sou renunciado. Né? Isso é infantil, isso é antifilosófico. Né? Significa que você está partindo do princípio de que você é proprietário de alguma coisa. Olha aí, ó. Agora você está renunciando. Não, né? Isso está errado, isso é um erro. Não. Isso é o verdadeiro espiritualista, o verdadeiro místico entende de que eu não sou proprietário. Né? O mundo, enquanto propriedade, né, é propriedade do Senhor Supremo. Logo, eu utilizo-o no serviço, em seu serviço amoroso. Aí isso é liberação. Com esta visão correta, podemos ocupar tudo a serviço do Senhor. Afirma-se no Bhakti Rasamrita Sindhu que quem utiliza tudo, sua energia vital, sua riqueza, sua inteligência e suas palavras a serviço do Senhor, ou quem deseja utilizar tudo isto a serviço do Senhor, não importa em que posição esteja, não importa. Aí não tem a menor importância, né, o status social. Né? Isso aí, aí já, assim, foge completamente dessa jurisdição, né? Status social, né? Status superior, médio, intermediário, né? Doutor, servo, enfim, né? Patrão, empregado, né? Governante, governado. Né? Aí já, assim, isso aí já não tem mais nenhuma influência, nenhum poder. Né? O status social, a posição que a pessoa estiver. Né? Então, não importa em que posição esteja,
deve ser considerado uma alma liberada. Ou Satyadrik. Uma pessoa assim entende as coisas como elas são. Om Agana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurumiritão Gyanatasmai Shri Guravela Maha. Nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschyata Deshatarine. Jaya. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Evam Trivrida Hankaro Bhutendriya Manomayaihi Swabhasai Lakshito Nena Sadabhasena Satyadri. Então, né, a tônica aqui é Satyadrik. Eu assisti de novo, pela terceira vez, segunda vez, Kurukshetra. Esse nome Satyadrik me lembrou o Satyajit, né, um dos associados dos Pandavas, um dos guerreiros que lutaram, né, no exército da retidão. Então vamos lá. A alma autorrealizada reflete-se, assim, primeiramente, no ego tríplice, e depois no corpo, nos sentidos e na mente. Então, a alma autorrealizada reflete-se, assim, primeiramente, no ego tríplice, e depois no corpo, nos sentidos e na mente. Mas ela não se confunde com esse corpo sutil. Isso é chamado corpo sutil, né? Ela não se confunde nem com o corpo grosseiro, nem com o corpo sutil. Tá? Porque ela vê tudo em relação a Krishna, tudo como a Chintya Shakti, como a potência inconcebível da Suprema Personalidade de Deus. Logo, ela não se enreda. Então, ela é um Satyadrik, uma alma liberada. Tudo bem? Então, eu pensei que eu ia terminar mais cedo, mas eu não consigo falar pouco. Não sei se é... Então, vamos lá. Então, o tema é: no estado condicionado, aceita-se tudo como objeto de gozo dos sentidos. No estado liberado, aceita-se tudo para servir ao Senhor Supremo. Simples assim. Então, Hare Krishna a todos. Ojasui, Sérgio Azevedo, Mestre Paravioma, Fernanda Sena, Bhaktinval, Sundarang Devidasi, Mahaprabhu Kripa, Anabela Oliveira, Luiz Rocha, a todos minhas respeitosas reverências. Então nós temos aqui... Já cumprimentei Luciana, Jagannatha Kripa, Anitta também, já cumprimentei. Kumar Shruti, Jagannatha Kripa Dasa Haribol, Shila Prabhupada Ki Jaya, todas as glórias, devotos reunidos, Hare Krishna, Jagannatha Kripa Das, Jai Krishna Das, a Carol,
Acarol Romano. Jagannatha Kripa Dasa. Na consciência de Krishna, somos convidados a purificar o ego e entender que somos eternamente serventes do Senhor Supremo. Isso é sabedoria. Akasi. Porque né, o Jagannatha botou até o termo aqui, serventes, né? Porque o que acontece? Aqui a experiência no mundo, a história, né, da entidade viva condicionada na forma humana é uma história de escravidão, né? Escravidão. A escravidão nunca acabou, né? Ela assumiu outras formas mais sofisticadas, com eufemismo, com tecnologia, né? Mas a escravidão continua, né? Então, quando a gente fala em servir a Suprema Personalidade de Deus, as pessoas tomam um choque, ficam em estado de choque, né? Mas aí tem que entender o contexto todo, tem que sim, ver que quem está falando são pessoas sábias, né? Não são pessoas qualquer. E aí você vai se iluminar. AK-83, nós temos aqui, isso é o Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, Padre Sérgio, Jaya, Super Haridashana, Dashana, Goswami. Eita, que mistureba, hein? Minhas sinceras reverências, Sanatana Dharma, Hare Krishna, Jagannatha Kripa Dasa. E isso vai de encontro com a cultura de posse, de poder. O Senhor Supremo é o Supremo em tudo, inclusive em renúncia. Ele é o mais renunciado. Ele, sim, é renunciado, porque ele é o proprietário supremo. Então, Krishna é o renunciado também supremo. Nós não somos nem renunciados. Uma vez, lá nos passatempos Prabhupada, aí o Yavato chegou, né, falou assim, eu não sou nada. Não sou nada não. Ele falou assim, eu sou o mais caído. Sou mais caído. Aí o Prabhupada falou, você não é nada. Porque o mais caído também é o mais, né? Eu sou o mais caído. Mas tem que ter o mais, né? Eu sou o mais caído de todos. Tá? Então você tem que sempre se colocar numa posição central, né? Krishna é o centro. Krishna é o mais de todo, é o mais renunciado, é o mais de todo. Ele é o maior dos maiores e ele também é o menor dos menores. É Krishna. Nós não somos nem o menor dos menores. Então, não somos o mais caído, porque não conseguimos ser nem o menor dos menores. Isso é Krishna. Né, o mundo material, não, é a busca pelo poder. Todos querem ser Deus. Né? Então nós vivemos numa verdadeira guerra de deuses. Todos querem ser Ísvara e Bhoktarão. Leonardo Andrade, Fê Ribeiro, Liz Vissoto, Viviane, Olivia Gonçalves, Mitos Nórdicos, Arthur Prata, Priscila Braga Nutri, Marquiliodec, Astro Oficial, Anderson, não, peraí, Andersonal, Vesfoliveira. Então, foi. Já é. Hare Krishna, todas as glórias, Shila Prabhupada.